Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa aurora, bom crepúsculo. Eu vou gravar aqui para vocês uma série de vídeos sobre o histórico do movimento ambiental, para a gente entender um pouco como que nós chegamos na situação de hoje, né, como esta trajetória de percepção da problemática ambiental, que foi muito importante para o surgimento das ferramentas de política e gestão ambiental. Apenas como um disclaimer geral, eu usei algumas imagens retiradas da internet. Esse vídeo aqui não tem nenhum propósito comercial nem nada, é só o propósito de ensino. Então, mas se por acaso você for o autor de alguma das imagens e se sentir incomodado, manda um e-mail para a gente ou faz um comentário no chat que eu retiro sem problemas e gravo um novo vídeo. Então eu vou dividir essa primeira aula sobre o histórico do movimento ambiental em vários vídeos mais curtos para vocês poderem ir assistindo aí no ritmo de vocês. Alguns links para outros vídeos vão estar linkados na descrição aqui desse vídeo e no final a gente vai sempre colocando o link para o próximo vídeo. E quem puder, se inscreve aqui no canal do Ecofrag, que a gente tem playlists de vários conteúdos, direito ambiental, vamos começar uma playlist de comportamento animal, temos uma playlist de ecologia, temos um nosso projeto de divulgação do livro Da Origem das Espécies, que está todo gravado aqui. Bom, para a gente fazer uma certa linha do tempo, né, os problemas ambientais não começaram hoje, obviamente, né? E aqui eu estou falando dos problemas ambientais que são antrópicos, né, causados pelo homem, porque problemas ambientais causados pela natureza sempre existiram e sempre vão voltar a existir, porque nós temos eventos climáticos extremos, sempre tivemos e sempre vamos ter, só que nós estamos aumentando isso, né, com a atuação do homem no aquecimento global. Temos explosões de vulcões, temos tempestades, tornados, a própria movimentação da placa tectônica, terremotos. Mas eu estou falando aqui de alguns eventos na pré-história já, que algumas pessoas associam ao ser humano. Né? Por exemplo, a extinção da megafauna aqui no continente americano. Tem alguns autores, embora isso seja controverso, que associam com a expansão do homem após sua chegada nas Américas. Os sumérios, né, essa civilização que viveu ali, onde é mais ou menos o Iraque, ali entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, eles desapareceram por volta de 4000 a.C. e alguns autores também atribuem esse desaparecimento a problemas ambientais de excesso de extração de recursos e alterações climáticas ali no local. Inclusive, é interessante comentar que dentro daquele que é considerado a obra literária mais antiga do mundo, que é a epopeia de Gilgamesh, um dos episódios, o herói e o seu amigo, eles justamente derrotam um guardião de uma floresta de cedros. E aí nesse episódio eles depois extraem várias madeiras e levam de volta para sua cidade. Né? E esse romance é um romance que remonta a uma época bastante antiga. Platão, já a gente avançando um pouquinho aí, em 400 a.C., já denunciou problemas de erosão e desmatamento ali nas proximidades de Atenas. Né? Então eles já estavam percebendo, alguns pensadores, algumas pessoas estavam percebendo, obviamente, o impacto da atuação humana sobre os ecossistemas. Né? Inclusive tem gente que acha que o próprio colapso da civilização grega, daquele seu apogeu, todo aquele desenvolvimento intelectual, filosófico, em parte se deva a um clima muito frágil, que é o clima mediterrâneo, um ecossistema frágil e a redução na quantidade de recursos. Embora, como eu disse para vocês, várias dessas sugestões são hipóteses e há pessoas que pensam de maneira diferente. Em 100 a.C., alguns autores em Roma já estavam também apontando que a ação do homem estava provocando problemas para ele próprio, né? Não só para o ambiente, mas, por exemplo, provocando erosão e quebra de safra. Avançando mais um pouco, por volta do ano 1000 já da nossa era, houve o colapso dos maias, né? Aquela civilização que vivia na península do Yucatán, que tinha cidades-estado belíssimas, com pirâmides, com construções, com monumentos, e essas grandes cidades-estados, elas colapsaram. Não significa que os maias desapareceram, tá, gente? Mas eles continuaram vivendo com uma estrutura diferente, não era aquela estrutura de grandes cidades-estado poderosas com milhares de habitantes. Tá? Inclusive o Jared Diamond, no seu livro justamente chamado Colapso, que eu vou linkar aqui embaixo
na descrição dessa postagem, ele trata um pouco de alguns desses colapsos de algumas civilizações. Tem inclusive um vídeo no TED Talks dele muito interessante que eu também vou linkar aqui no episódio. Avançando um pouco mais, nos séculos 13 a 15, a gente começa a ver algumas legislações sanitárias, legislações de lixo, sobre poluição atmosférica e de proteção a árvores, principalmente na Europa, tá? Que esse relato é um pouco eurocêntrico, né? Não temos muitas informações sobre como estava sendo o desenvolvimento ambiental em outros lugares que tinham cidades-estado muito grandes, ou países, ou nações, reinos, como na Ásia e na África, tá? No século XVII, por exemplo, teve um decreto de águas e florestas na França, e alguns autores na Inglaterra sugeriram chaminés mais altas para dispersar a poluição. Obviamente que todas essas legislações aí que foram surgindo, esses decretos, tinham um aspecto mais econômico por trás. Aliás, como até hoje, né, gente? Muito da legislação ambiental, o que surge, é uma visão que a gente chama de antropocêntrica, ou seja, voltada para os interesses do ser humano. E uma pequena parcela das pessoas mais conscientes já tem uma visão diferente, que é minoritária, que é entender o ambiente como tendo o seu valor por si, que a gente deve ter um respeito igualitário a todas as espécies. E no Brasil, como é que a gente pode ter? Aqui tem essa citação um pouco mais longa aqui, do Andrade Silva, que, tirando o contexto da época e o aspecto um pouco mais religioso, ela já mostra como as pessoas percebiam, né? Então, se a gente for lendo aos pouquinhos, ele dizia assim: se a navegação aviventa, ou seja, estimula, é necessária para o comércio e a lavoura, não pode haver navegação sem rios, óbvio, não pode haver rios sem fontes, não há fontes sem chuvas, não há chuvas sem umidade e não há umidade sem florestas. Até a gente está percebendo hoje em dia, né, nossos problemas climáticos que estamos enfrentando aqui, para quem mora aqui no Sudeste, parte do Centro-Oeste, de diminuição das chuvas, e alguns autores dizem que isso está ligado com o desmatamento na floresta amazônica e a redução do envio pelos rios voadores. Bom, aí o Andrade Silva continua aqui, né? Ele vai no sentido contrário. Sem umidade não há prados, campos, né? Sem prados não há gados, sem gado não há agricultura. Assim, tudo está ligado na imensa cadeia do universo, e os bárbaros que cortam as suas partes pecam contra Deus e a natureza, e agora vem a parte principal, e são os próprios autores de seus males. Tá? Andrade Silva, 1815, mais de 200 anos atrás. Então, as pessoas, ao longo de muitos séculos, já vinham percebendo que o homem acaba, com os seus problemas ambientais, acaba gerando problemas para si próprio. Tá? E um pouco mais ali, né, no finzinho do século XIX, Joaquim Nabuco descreve uma situação catastrófica ali nos arredores do Rio de Janeiro, com também perda de produtividade, a diminuição da produtividade das monoculturas de cana no Nordeste, que já era um problema, os problemas de seca no Nordeste, inclusive no final do século XIX, teve aquilo que o pessoal chama da Grande Seca, e eu acho que foi na década de 1870. Que foi a pior seca até então na época, morreu muitas pessoas no interior do Nordeste, teve um evento de migração em massa, e isso está documentado, e foi um dos poucos casos que a gente teve campos de concentração no Brasil, porque tinha uma leva de migrantes internos que iam dar por volta das grandes cidades, e no Ceará houve vários desses campos de concentração e maltratamento das pessoas. Enfim, quem procurar se informar aí, é uma história bem triste e muito pouco conhecida. E no século XIX a gente pode dizer que já estava tendo os primórdios, né, o início da movimentação ambiental. Por quê? Muito interesse por história natural. Então a gente teve muitos viajantes que vinham da Europa para as Américas ou para a África e voltavam, e os relatos de viagem eram muito populares, né, vendiam muito. Inclusive o próprio Charles Darwin, antes de publicar A Origem das Espécies, publicou seu diário de viagens, e foi um livro bastante vendido. E como esse tiveram vários, né, vinham para o Brasil, teve vários livros, são muito interessantes de se ler. E em alguns desses livros já tem relatados problemas ambientais. Né? Eu li um livro, que não me recordo o autor agora, que ele já fala que em certos lugares ele não conseguia achar madeiras para conseguir fazer os seus baús, para poder enviar os seus materiais para a Europa, ou então que os lugares onde tinha passado mineração aqui em Minas Gerais estavam muito degradados, com o leito do rio todo revirado. Né?
O movimento literário do romantismo, que tinha um pouco dessa relação da volta com a natureza, uma visão um pouco idealizada sobre a natureza. Esses relatos de viajantes que eu falei. Algumas pesquisas científicas já começavam a demonstrar esses impactos do homem, e algumas descrições de alguns intelectuais, como Engels, o Engels ligado ao movimento de esquerda, outros intelectuais que apontavam principalmente a situação de extrema poluição e degradação ambiental nos locais onde tinha ocorrido a Revolução Industrial na Europa. Então, eles percebiam essa degradação humana e ambiental causada por esse, entre aspas, aí, gente, progresso industrial. Também tinha a caça como lazer, que na Europa isso era muito comum, e estava reduzindo. Então, as pessoas, como eu disse, sempre tiveram e continuam tendo uma parte da preservação ambiental por um interesse humano. Então, precisaria preservar os locais para manter essa atividade de caça como lazer, e aí principalmente da nobreza. E nesse contexto foi criada essa Open Space Society, que é considerada como se fosse a primeira ONG, aí, entre aspas, ambiental, e ela existe até hoje, que foi uma sociedade criada para gerenciar esses espaços comuns ali dentro do Reino Unido, da Inglaterra, Escócia, País de Gales, que as pessoas utilizam muito esses espaços abertos, que muitas vezes são privados, mas eles são utilizados pelas pessoas para o seu lazer, para suas caminhadas, ou mesmo as áreas um pouco mais fechadas para caça. Então essa sociedade surgiu para gerenciar esses espaços, sugerir maneiras de utilização, e você pode entrar no site deles até hoje. Eu vou linkar também aqui no episódio. Eu vou conferir se eles ainda estão mesmo, até uns anos atrás que eu chequei eles estavam. Tá? E dentro desse contexto, tem uma hipótese aí de que uma preocupação mais profunda, que não fosse tão antropocêntrica, tão voltada para o ser humano, essa preocupação mais profunda teria surgido nas periferias, ou seja, nas periferias do que era considerado o mundo intelectualizado da época, que era na Europa. Então, nas colônias asiáticas e nas colônias das Américas, teria surgido uma preocupação mais profunda e consciente. Eu deixo aí como uma reflexão, eu não sou especialista em história do movimento ambiental, mas essa é uma hipótese aí de alguns autores. Bom, gente, então isso aqui foi até o século XIX. A partir do próximo vídeo a gente começa a ver a virada do século XX e o crescimento aí da conscientização ambiental. Ok?